Olá, Fátima. Olá, Antônio. Muito grato por ter aceitado o convite. É muito bom ter esta oportunidade de conversar sobre Jung consigo, depois de quase 4 anos. Já. Sim. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu também quero te agradecer o convite, o reencontro, depois de 4 anos, para falarmos novamente do Jung, da psicologia, um pouquinho mais da alma também. Obrigada. Quem é Fátima Ponte? Olha, eu sou uma pessoa que busca primeiro a própria alma, acho, esse lugar espiritual. E o meu intuito aqui, que é um chamado que eu acredito que fluiu pela vida, que é levar um pouquinho mais desse conhecimento que mexeu tanto com a minha vida e poder ajudar também as pessoas que buscam esse caminho espiritual, através da compreensão, da consciência. Então, acho que esse lugar de docência, né, de trazer um pouquinho do que está aqui dentro, da minha experiência de vida, os atendimentos clínicos também, no apoio, nas jornadas, que é uma honra poder acompanhar um pouquinho da vida de algumas pessoas. Eu acho que, a princípio, fora a mulher, a mãe, né, que eu também sou uma pessoa que tem um cotidiano, uma vida, é isso, é seguir esse caminho, esse chamado. Como descobriu Jung e como é que a psicologia analítica transformou a sua vida? Tá, olha, a história é longa, mas eu vou dar aqui uma resumida. O Jung apareceu a primeira vez na minha vida quando eu tinha 5, 4 anos, de 4 para 5 anos. Eu recebia do meu padrinho livros de histórias e do meu pai, eu tinha uma arquinha, né? E sempre tinha livrinhos chegando ali. E eu estava aprendendo a ler, meu pai, né, que me ensinou ali naquele momento. E uma vez eu abri a arquinha, tinha um livro de um tal de Jung. Eu lembro que eu falei para meu pai, pai, olha, quem é Jung? E eu vi que não tinha figura, só tinha coisa escrita. Meu pai pegou e foi ler o livro. Então, a primeira lembrança que eu tenho do Jung foi esse livro na minha arquinha dos livrinhos ali de historinhas. Depois ele vem aparecer de novo quando eu busco a terapia, e a linha que se apresenta para mim é a linha junguiana. Então aqui, nesse momento do encontro com Jung, eu falo que tem uma Fátima antes e outra depois. Porque o Jung, quando fala conosco, né, revela, traduz para a gente aquela saudade, aquela sensação de não estar mais só. Então o Jung trouxe esse momento de troca para mim muito grande. E a partir daí eu fui estudar, fui me especializar, já tinha minhas formações, e fui me especializar nessa linha. E aí a vida vai chamando, e se a gente souber ouvir, a gente segue o fluxo. E de São Paulo, acabei por trazer o curso aqui para Portugal, também através de um sonho, que não foi um sonho dormindo, foi um sonho meio que já acordado dentro de mim, mas que se revelou numa noite mesmo. Uma visão. Foi aquele dia que a gente acorda e fica meio no umbral, né? Eu tive uma visão, um sonho, onde eu precisaria de alguma forma, depois de analisar o sonho, que eu precisaria voltar para as raízes da minha família, que são portugueses. E aqui surgiu a oportunidade de um convite de um amigo, né, o Joaquim Parramarujo, que é um constelador aqui de Portugal, onde ele vem trazer Jung para cá. Voltei para São Paulo, continuei o meu trabalho, e um dia de manhã eu falei, olha, acho que eu vou seguir o convite, vou tentar. Foi uma sincronicidade. Sempre sincronicidade. E Será? olha, e é um teste de um curso que está aqui até hoje, já há 5 anos acontecendo em Lisboa. O seu nome de família é Ponte. É ponte. Será sincronicidade Já dedicar a pensei. sua vida à ponte entre o consciente e o inconsciente? Você sabe que o nome tem muita simbologia envolvida, né? Eu não sei se é entre o consciente ou inconsciente, mas eu já senti que pode ser uma coisa, a ponte entre outra pessoa para que encontre um caminho.
Porque isso do inconsciente e do consciente, acho que a ponte está sempre dentro de nós. Mas eu vejo mais essa simbologia externamente, no trabalho mesmo com o outro. Obviamente, dentro de mim já tem essa premissa, né? Não tem como não tê-la. Sim. Faz sentido esse negócio do nome. Esse livrinho intitulado Sincronicidade, do Jung, foi o primeiro que eu li. E teve muito impacto em mim. Naquela época eu estava convencido que sincronicidades eram fenómenos assim, extraordinários. Agora vejo as coisas de forma um pouco diferente. Agora sinto que sincronicidade é tudo o que existe, que é a natureza da realidade. A Fátima pensa assim também? Sim, quando a gente percebe, né, ou tem consciência do que é o sincrônico, nós começamos a desconfiar que ele está o tempo todo dentro, fora. Na verdade, ele se revela fora, algo de dentro, né? Acho que essa dádiva da psique de mostrar fora o que precisa ser visto, que está aqui dentro, né? No fundo, Em movimento. E tudo está o tempo todo mostrando para nós. É que nós não conseguimos, né? Nosso ego consegue captar o que pode, mas as sincronicidades estão o tempo todo acontecendo. E aquelas que fazem significado no momento são as que mexem, né? Que dão para gente o insight necessário, pequenos insights sobre as situações. E como vem do inconsciente, que é sagrado, é também transcendente. Transcendente é o que passa além, né, que vai além do que é consciente nosso. Então, dar valor, dar importância às coisas que acontecem, que parecem coincidências, mas que dão significado para nós, é muito importante que a gente o faça. Né? Esse olhar, né, do que o Jung traz para nós, o que o inconsciente quer falar? Através de uma imagem, de um sonho, de fatos externos que são coincidentes. Mas talvez grande parte do tempo nós não estejamos disponíveis. Mas sim. Não estejamos a prestar atenção. Talvez estejamos numa espécie de piloto automático, não é? Sim, desacordados. Sim. Mas é a atenção que a gente começa a ter para o nosso processo, para as coisas que são ensinadas ou que nós conseguimos aprender da vida. É nesse momento que a nossa atenção começa a ficar mais focada e perceber que, além do nosso consciente, existe também o inconsciente andando por aí e contando coisas pra gente. Mas é uma questão de atenção. Quanto mais atenção, quanto mais nós conseguimos ter essa fé, vamos dizer assim, que existe algo maior, né? E que não somos nós que fazemos as escolhas, na verdade, que elas são trazidas para nós, de nós mesmos. Eu acho que a gente consegue captar mais o que nos é dito, falado, mostrado, sentido. Tudo está aí para que a gente acorde, né? Essa consciência de que existe um eu mais profundo, né? Isso. Sim. Há uma sincronicidade muito interessante na vida do Carl Jung. E um certo dia ele estava a pintar a mandala, que faz parte do processo, né, desse encontro ou reencontro com o tal eu mais profundo. E ele pintava cores e formas que, de forma inconsciente, que lhe fizeram lembrar a arte chinesa. E poucos dias depois recebeu um manuscrito de uma tradução de uma obra chinesa muito antiga intitulada O Segredo da Flor de Ouro, em que o tradutor pedia que ele escrevesse alguns comentários para a publicação. E o Jung diz que essa leitura, a leitura desse livro, teve um tremendo impacto nele e que rompeu
Isto são palavras dele, estou a citá-lo, que rompeu a sua solidão. Sim. O que é que isto quer dizer? Bom, primeiro, o fato sincrônico foi muito importante dentro da psicologia junguiana, da psicologia analítica, porque é nesse manuscrito chinês, que é um manuscrito alquímico, que chega até ele de um amigo dele, que é o Richard Wilhelm, faz com que ele perceba que aquilo que ele estava vivendo internamente, os estudos, as pesquisas, porque ele estudou muita gente, passou por muita intelectualidade também, muito processo interno empírico, é nesse momento que ele consegue fazer uma conexão, que tudo aquilo que ele vive dentro dele e estuda tem um sentido maior que não está só ali no campo dele. Então, aquele lugar de solidão, onde se vive algo, onde não há com quem dividir, uma conexão a ser feita, é rompida nesse momento, em perceber que o entorno, o todo maior, também vive aquilo que você vive. E nessa hora a gente se sente conectado. É o que eu falo muito, quando a gente entra em contato com essa psicologia de profundidade e o Jung começa, né, através dos conceitos dele, da vivência dele, traduzir para a gente aquilo que a gente sente, mas não consegue entender e traduzir, a gente rompe a solidão da gente também. Então essa sincronicidade, né, de no momento exato chegar um manuscrito alquímico, porque aí é que ele vai começar a trabalhar a alquimia dentro da psicologia analítica. E é a alquimia, né, sem muitos detalhes, que vai fazer com que ele traga para a clínica, para o processo nosso pessoal, tudo aquilo que é filosófico, que é estudado, que é empírico também, para um caminho para a clínica. E também para o nosso grande entendimento pessoal no nosso processo de individuação. Talvez por isso ele tenha dito também que a leitura desse livro o tenha trazido de volta ao mundo. Sim, porque é um processo muito solitário, né, para o Jung, depois que ele ali, de alguma forma, se desliga do Freud, né, da psicanálise, onde os dois dragões que eu falo, né, da psique humana para a gente, nesse momento ele começa um processo de busca interno, né, externo também, mas onde não havia muito com quem trocar. Ele escrevia cartas, trocava cartas com alguns colegas, mas isso a gente sente muito na nossa terapia. Quando nós estamos em processo terapêutico e de repente coisas nossas que só nós estamos vivenciando ali, que você tenta conversar com alguém, que você procura alguém, não tem essa reverberação de alguém que te escute. Então a solidão também se põe. E quando diante de outra pessoa há aquele olhar de entendimento, ou você também viveu isso, também nós rompemos a solidão. Sim, de certa maneira ele percebeu que o trabalho que ele vinha desenvolvendo e que a técnica que ele usava de forma intuitiva, afinal tinha uma tradição na humanidade, não é? Uma tradição muito antiga, milenar, e que era parecida com a via da iniciação, da iluminação, não é? Que os grandes sábios transmitiam aos discípulos, não é? Há milénios. Então, esse percurso da busca, né, do autoconhecimento do Jung, perfaz, né, e também vai percorrer a religião oriental. Mas ele, a priori, ele trabalha muito o cristianismo, que ele fala que nós somos daqui, do Ocidente, portanto, as nossas raízes maiores estão nessa parte do cristianismo, religião ocidental. Mas ele vai nessa busca até por conta, né, desse sinólogo que manda para ele esse tratado alquímico. Então, ele percebe então, né, que todos os estudos levam ao mesmo lugar. Seja, religião é cultura, é uma criação do ser humano em busca do encontro com o espiritual. São caminhos para chegarmos no espiritual. é uma mesma verdade. Muitas vezes ficamos presos ali, né, em alguma religião, achando que o Deus está fora. Mas o Jung vai nesses cantos todos do mundo, ele trabalha as escrituras sagradas, ele vai atrás da gnose, ele vai atrás de vários nichos, assim, de lugares
riquíssimos, aonde ele vai traduzindo para nós, dentro do nosso processo pessoal, tirando desse lugar da filosofia, do mental e do intelectual, trazendo para a gente, para o corpo. Então, essa conexão que ele faz das escrituras sagradas, da filosofia, da medicina, né, da própria parte da psicologia na época, que era experimental, que já se estudava muito consciente e inconsciente, nesse espaço aqui é que ele traz esse em comum, né, esse arquetípico que está em todo canto. Mas sim, ele vai atrás de muito estudo de religiões e de escrituras sagradas para chegar nesse ponto que ele nos traz essa informação tão rica sobre o que seriam os arquétipos, né, o divino, essas imagens que nos permeiam, que estão em nós, né? Os arquétipos são os deuses da mitologia? Podemos dizer que eles são representados pelos deuses, podem ser representados pelos deuses da mitologia, como forma de nós vermos imagens, porque nós só conseguimos ver imagens do que seria esse perfeito que é o arquétipo, que tem a ver com o espiritual, que nos mostra em facetas. Então nós usamos símbolos e principalmente imagens, né, que se tornam símbolos, imagens para que a gente consiga perceber o que possa ser algo, né, ou um pedaço desse divino que seria o arquétipo. Mas os deuses seriam aqui os representantes imagéticos para nós do que possa ser determinado arquétipo ou determinados arquétipos. A mitologia é muito rica para isso, muito rica mesmo. Trabalhamos muito na psicologia junguiana, os mitos, né, de todos os lugares, de todos os tempos. Sim. E a propósito de mitos, a psique humana é uma espécie de labirinto, como o labirinto do Minotauro, não é? Isso. E, Boa. E o Jung divide ou subdivide em 3 níveis. Pode falar-nos um pouco sobre esses níveis? O Jung traz, né, o que é novo aqui, porque muito trabalho foi feito também antes do Jung, inclusive, como eu já disse, ele traz de sabedorias milenares, né? O Jung vai falar para a gente muito sobre o consciente, que é aquilo que a gente tem, né, pelo menos percepção do que acha que conhece. O nosso inconsciente pessoal, que é o que a gente não conhece, que é só nosso, da nossa história de vida, né, ou pré-vida, que o Jung também traz essa questão do que vem antes do nosso nascimento. E ele traz principalmente a questão, né, e o conceito do inconsciente coletivo, que é onde nós estamos mergulhados, é um conceito mais complexo mesmo. E nesse lugar tem todas as informações de todos os tempos, todas as épocas, todas as civilizações. Ele inclusive traz esses 3 níveis captado por um sonho, onde ele sonha que tem, bem resumidamente, ele está numa casa, que seria a casa dele, e ele desce degraus e vai andando de patamar em patamar. E encontra ali restos, né, de ossos, de caveiras, né, coisas mais arqueológicas, e aonde ele tem esse insight, poxa, então existe algo além do meu inconsciente, que é só meu, que nós compartilhamos todos em comuns. E esse comum vem muito dessa questão, por que nós recebemos informações do inconsciente? De onde vem? De que lugar vem? O que é essa mediunidade, né, que a gente tem? Esses acessos, né, de rebaixamento de consciência. E aí que ele vem falar desse 3º nível. Mas são os 3 níveis que ele, que a priori trabalha com mais ênfase, vamos dizer assim. Obviamente todos eles subdivididos em conceitos mais minuciosos, né, e muito profundos. O processo de encontro ou de reencontro connosco mesmos, que o Jung chama de self, é o processo de individuação, não é? Sim, é o nome que ele dá. Que é muito interessante, não é? Individuação, indivíduo, indivisível. Em contraposição a fragmentado, talvez, não é? Sim. Ou então dissolvido com o coletivo, trazido para uma individualidade.
Porque tudo diz respeito a nós mesmos, no final. Nós só temos projeções externas de quem nós somos, né? E precisamos desse contato com o mundo e com o outro para nos conhecermos. Então, a individuação é esse conhecimento de nós mesmos. E o que é esse eu maior, né? O que é esse arquétipo do self, do divino? É esse espiritual que quer falar conosco o tempo todo, quer se realizar nesse plano concreto. E o nosso ego, né, como ali o mordomo da casa, é quem faz esse trâmite, né, do mundo interno com o mundo externo. E trabalha aqui essa concretude do espiritual. Então, esse lugar onde nós precisamos perceber que existe dentro de nós algo que é nosso, que é um eu maior, e essa busca do autoconhecimento, ele dá esse nome de individuação. Esse processo de autoconhecer-se, quem sou, o que há em mim maior do que essa pura consciência ou esse estado mais egóico que acha que manda na casa. E qual é o papel dos sonhos e das visões nesse processo de individuação? Então, aqui é um ponto-chave. As imagens são a riqueza, né, que nós temos das mensagens que não só estão ali de uma forma à disposição, mas como nós também precisamos trabalhar, porque são mensagens vindas do nosso inconsciente, do nosso espiritual. Então, o que manda, né, o que comunica conosco do nosso lado interno é a imagem. A imagem é a premissa para que a gente perceba qual o caminho que está sendo indicado para nós. Mas a imagem, ela só consegue ser revelada quando eu trago que vem, como num sonho, imagens de sonhos, imagens que nos surgem, ou até imagens de arte. A arte é importantíssima, né? Da arte, do cinema, da literatura. E quando eu coloco essa imagem que me surge na minha realidade, qual o sentido que essa imagem faz hoje no meu dia, no meu tempo, na minha vida, nesse momento que eu tenho presente. E é nessa hora que eu consigo trazer a imagem ligada à minha realidade, a gente tem o símbolo. E o símbolo revela para a gente, então, o que está sendo dito. O que eu preciso saber, o que eu não estou conseguindo captar, que vem, né, dessa informação do inconsciente. Um exemplo, um sonho, quando vem uma imagem, a gente fala, mas é porque eu vi a pessoa, por isso que eu sonhei com ela. Não. É a sabedoria da psique pega algo conhecido, inteligível, para trazer uma mensagem, que vem através de uma imagem. Mas quando eu consigo fazer a conexão, eu sonhei isso, é verdade, uma época da minha vida, ou essa pessoa está me trazendo essa informação, eu simbolizei. E aí o insight pode vir e a mensagem chega. Então, a base da psicologia, né, junguiana, ou a base da conversa do espiritual conosco, é a imagem. Sim, a linguagem da alma é simbólica, não é? Então, por vezes... Ela é imagética, ela vem através da imagem. Sim. Por vezes sonhar com uma determinada pessoa não significa que, na verdade, o sonho seja sobre ela, não é? Ela pode simbolizar aquilo que ela representa para nós. Por exemplo, se ela representa a força, ou se representar vulnerabilidade, ou medo. E principalmente aspectos internos nossos. Porque de acordo com a pessoa, vamos dizer o exemplo aqui, a pessoa que aparece, ou ela tem uma relação de algo que eu preciso lembrar sobre um tempo, ou sobre uma época da minha vida, ou então essa pessoa, ela está representando um aspecto interno meu, ou de sombra, ou então de masculino ou feminino. Sempre existe ali uma projeção de algo que é meu, que quer se mostrar. E a psique traz por algo que seja, de alguma forma, um caminho inteligível para eu chegar no que o símbolo quer me dizer. Então, pessoas, coisas, tudo que nós sonhamos, apesar de um primeiro momento a gente analisar externamente, depois a gente, o que tem dentro, né, de você, nesse sonho que você teve? O que é teu? Porque tudo é teu dentro de um sonho. E aí é que existe, né,
diversidade tão linda, né, das imagens se compondo para a gente numa realidade nossa e trazendo esse símbolo, né, e insights maravilhosos. E o que é, afinal, o inconsciente pessoal? É um arquivo de experiências reprimidas, de conflitos? É um depositório, vamos dizer assim, de tudo aquilo que passa pela... Memórias recalcadas? Principalmente aquilo que não conseguimos dar conta, porque o nosso consciente é pequeno, né? É um espaço muito pequeno ainda, na humanidade já foi menor. A pontinha do iceberg. A pontinha, exatamente. Então esse lugar, né, onde é depositado assuntos meus, que dizem respeito à minha história, ali, né, na fronteira também com o meu coletivo mais próximo, seja família, seja comunidade. Então, esse inconsciente pessoal diz respeito à minha história, ao que eu vim cumprir e ao que eu tenho aqui, para revelar ou para ser visto. E como não cabe, né, nesse espaço do consciente, tem que ser depositado, porque nada se perde. Uhum. Tudo está escrito, nada se perde, tudo se transforma. A grande lei, né? E a psique não é diferente das grandes leis. Está lá dentro, à espera, né, de um momento, de uma emoção poder ser revelada, quando não pôde ser abarcada ali na infância, um trauma revivido. O que são os traumas? Traumas são emoções que nós, enquanto estrutura de ego não preparada, que a preparação acontece ali na infância e na adolescência, é quando não é suportável a informação que vem para o ego. Então, a defesa psíquica, né, quando ela, que seria a coisa mais saudável nesse momento, é esconder essas emoções, é guardar, encapsular. Então, elas vão ficar guardadas dentro do nosso inconsciente pessoal, esperando um momento aonde, isso leva muita energia psíquica, esperando um momento em que a situação possa ser revista, repetida, né, ou refeita, e essa mesma emoção que a criança não deu conta, hoje com uma estrutura melhor, né, mais potente de ego, eu consigo então dar conta da mesma emoção. Nós fugimos o tempo todo disso. Isso é incrível, é incrível. Ou seja, aquilo que em psicologia se chama trauma, não é? Os espiritualistas chamam de karma, não é? É uma memória. Pode ser. Sim. Ora, então o trauma é uma emoção que, por nós não estarmos preparados para lidar com ela, Exato. nós isolamos. Então é uma energia estagnada, não é? Que fica ali. Na verdade, é uma energia muito potente para poder segurar o encapsulamento para que ele não aflore no momento indevido. Ok. Mas, como é autônoma, a psique, a gente acha que escolhe, né? Como é, vez por outra ela se mostra. A gente fala que nós somos tomados por um complexo, né? É um trauma se mostrando. Pois, o complexo é a manifestação do trauma. O complexo é onde o trauma está inserido. É um complexo traumático, é onde esse espaço fica guardado o nosso trauma. Essas emoções. Na linguagem da Lise Bourbeau, são as feridas emocionais que dão origem às máscaras, não é? Por exemplo, a máscara da traição, a ferida emocional da traição dá origem à máscara do controlador. Na psicologia analítica, é o trauma que dá origem ao complexo. Sim, é difícil a gente fazer as comparações, mas assim, eu diria que nesse momento onde essas emoções são guardadas, a psique também coloca um sistema de defesa para que ela não venha no momento errado, na hora errada, né, se mostrar. Então, esses sistemas de defesas psíquicos que vêm da psicanálise, talvez sejam essas, porque máscaras para a psicologia junguiana é outra forma de conceito para gente. Essas defesas psíquicas, elas o tempo todo estão, alguma coisa vai cutucar a ferida, né? O trauma, a emoção reprimida, e esses sistemas de defesas ou negam, ou você não quer ver, ou você finge que não é com você, que seria que os sistemas, exatamente, talvez, essa máscara, para que não seja acessado essa dor.
E muitas vezes, e o que acontece? Essas defesas no primeiro momento, elas são importantíssimas, elas são guardiões daquilo que eu não dou conta. Mas que com o tempo podem ser sabotadores, né? Que você está pronto para rever aquilo e esse sistema não deixa você ver ali. E isso na terapia é o grande trabalho, né? E baixando as defesas, né, psíquicas para que essas emoções venham, sejam abarcadas e essa energia de segurar esse encapsulamento venha para a gente como um grande rio energético para a vida, né? Para compreensões ou coisas externas mesmo. É assim, aquele guarda-costas, aquele capanga que não deixa ninguém aproximar-se, não nos deixa viver a vida. Pode se tornar um tremendo sabotador lá na frente depois. Esse é um trabalho que a gente tem na clínica muito forte e que nós precisamos aprender, né? A dar vazão para os sentimentos. Mas quando as nossas emoções vêm, a nossa tendência é fugir delas. Escapar, sucedâneo, né? Reprimir. Ou reprime, né, de alguma forma, ou desvia mesmo. Depois distrair, não é? Distrair, vamos beber, vamos comer. Alguém dizia que o mundo é um grande campo de refugiados de si mesmos. Boa, gosto. Perfeita descrição, Tomara. Gostei. Nossa, Então, bem isso. então que traumas podem estar na origem do famoso complexo de Édipo ou do complexo de inferioridade? O de letra, né? Falando em psicanálise. Sim. Psicanálise é o estudo da psique do Freud, né? Sim. Do Jung é a psicologia junguiana, né? Ambas de profundidade. É a psicologia analítica, né? Vários nomes são dados. Então, o que está na base, para nós, é o complexo paterno e materno. São os complexos primordiais. E quando a gente é pequenininho, quem cuida da gente é a mãe. Então, a mãe é culpada de tudo. Por isso que na terapia a mãe vai, a mãe volta, está sempre presente. Porque na hora que a gente está ali compondo nossa estrutura egóica, é a mãe, é a cuidadora que está ali. Uhum. Né? Na hora que a gente é mais incipiente com essa estrutura. Então, muitas emoções ali não são comportadas e são guardadas, que é o complexo materno, que tem várias, né, vertentes e disposições que a gente estuda. E depois o do pai, que aí o pai entra na jogada, né, porque através dos olhos do pai e da mãe é que o bebê começa a ver o mundo. Então é através dos olhares, né, dos padrões, de quem nos cuida, é que nós aprendemos primeiramente o que há no mundo. Essas roupinhas, né, de pai e mãe, que são necessárias ser colocadas em nós para o nosso percurso. São necessárias, né? Ah, mas foi meu pai, foi minha mãe, mas eles precisaram fazer isso por algum motivo aqui, né, que sem entrar em minúcias. Então, complexo paterno é o que diz como meu pai me afetou e como a minha mãe afetou. E afetar não é só de uma forma positiva. Afeto é tudo aquilo que me inscreve. Então pode ser positivo ou pode ser negativo. Então aqui a gente tem um outro termo, né, que é Eletra, que é Édipo, mas para a psicologia junguiana é complexo paterno e materno. É como os traumas, né, da nossa vida são impressos por esses arquétipos de pai e mãe. E, obviamente, a mãe ou a cuidadora é aquela que está em primeira instância, então ela é a mais culpada de quase tudo. E é mesmo. Diz que normalmente as meninas têm uma relação especial com o pai e os meninos uma relação especial com a mãe. Uhum. Isso terá que ver com a ânima e o ânimos? Tem a ver com um monte de coisa, é uma história longa. Tem também a parte arquetípica, né? Arquetípico é tudo que se, muito superficialmente, de sobrevoo. É aquilo que é típico de todos os tempos. São fatos, histórias e comportamentos que se repetem ao longo da história da humanidade. E nós temos comportamentos também familiares que se repetem. Uma proximidade maior de um filho com o pai, de uma filha com o pai, e assim, né, de acordo com o nascimento, né, a ordem de nascimento. Então, querendo ou não, nós temos energeticamente mais afinidade com determinados filhos, assim como
com o progenitor ou com o outro. Então, sim. E principalmente, como é no meu caso, se a minha opção sexual, né, se é que é minha, eu acho que não é minha, é a escolha espiritual, é feminina, então o meu pai vai inscrever o masculino espiritual dentro de mim, porque a minha essência é essa na concretude, então o meu contraponto espiritual seria o masculino. E quem faz isso em primeira instância é o masculino que me cria, nos primeiros momentos e anos, né, e décadas até ali, até 20 anos de vida. Então, essa proximidade com o pai também tem uma inscrição espiritual, mas ela é mais arquetípica conforme a minha posição que eu nasço na família. E aí tem muita história, muito estudo. Daí a gente entende que um filho tem uma proximidade maior com a mãe, outro com o pai, um é o queridinho da mãe, outro é a queridinha do pai. E aqui a gente estuda muito esses padrões familiares, principalmente arquetípicos. Fora, né, o que nós falamos desses traumas, dos complexos maternos e paternos. Então, né, esse grande estudo aqui da psicologia junguiana é perceber como as coisas são formadas, masculino, feminino, traumas, dores, e qual é a minha posição que eu venho para o mundo num determinado lugar da família, num determinado espaço do mundo. Porque está meio escrito, né, o que o nosso caminho de vida aqui, o nosso sentido de vida. Desvendar, né, qual é e quais são as ferramentas que me levam para ele, eu acho que aqui tem essa genialidade do Jung para nós. E ânimos e ânima são a face interna? Sim, depende. Se o que você tem como essência para a concretude de vivência é o feminino, isso independe de qualquer coisa, homossexualidade, heterossexualidade, tirando tudo isso de lado. Para a psicologia junguiana é a essência com que eu estou aqui, vivendo a minha concretude, eu sempre vou ter um contraponto na balança. Então, se o feminino aqui é a minha essência, o masculino ele é o contraponto espiritual. Só para contextualizar, nós, todos nós, cada um de nós tem qualidades, independentemente do género, tem qualidades masculinas e femininas dentro de si, que não têm que ver com o género, não é? Isso. Ou seja, que tem que ver com o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito, não é? Do cérebro. Podemos olhar Pode aí ter pela que- neurociência yin-yang, também. sim. Sim. Então, sim, nós temos sempre os dois lados, mas sempre em contraponto, porque nós estamos aqui vivendo o nosso lado concreto e o espiritual. Então o homem tem a ânima, que é a sua contraparte feminina, não é? No espiritual. No espiritual, e Vamos pensar no masculino, não no homem, no homem, para não pois, confundir masculino. gênero. Sim, Sim. exato. E o feminino tem O masculino em contraponto, no espiritual. E é o um que espiritual chama que de nos ânimos. guia. Ânimos. E é esse espiritual que nos guia. Então, se eu tenho uma essência mais, né, voltada para o feminino, eu tenho um masculino que vai me guiando, por exemplo, porque o masculino é o mundo o concreto, o mercado de trabalho, é pai, né? Vai me guiando para o mundo. E para quem tem a essência masculina, né, vigente aqui, o espiritual é o feminino que vai guiando sobre o que seria o amor, o carinho, Cuidado. o amparo, o cuidado. Né? E o masculino é mais a proteção, né? A razão, a prover, lógica. a lógica, né? O pensamento. E o sentimento perdura mais na ânima, né? Como guia para esse masculino. Não sei se fica confuso assim, porque é muita informação e a gente restringe, mas acho que dá, né? Para ter uma ideia. E como é que se pode manifestar um desequilíbrio, por exemplo, enfim, um desequilíbrio entre o feminino e o masculino, que uma mulher esteja possuída pelo ânimos, por exemplo? Pois é, psicologia de profundidade é complicado porque é muita coisa envolvida. Mas quando, por exemplo, um feminino, né, tá em Sim. trabalho aqui na concretude, nesse mundo,
e deveria receber da representante materna, né, ou do representante materno, mas no caso a representante, que é sempre feminino, esse carinho, esse amparo, e recebe o que deveria vir do pai, que seria disciplina, amparo no sentido de vá para o mundo, essa proteção de que você é capaz. Quando os papéis ficam muito invertidos nos nossos cuidadores, a criança, ela recebe informações contraditórias do que é a sua essência, do que é o feminino e do que é o masculino. Então, muitas vezes, um exemplo, o feminino que poderia estar usando a sua essência como caminho, como o feminino vindo dessa mãe, dessa cuidadora, acaba usando o masculino que essa mãe usou com ela. Então fica tudo muito confuso. Então, ao invés de eu usar a minha essência, eu uso aquilo que é impregnado, que não é a minha essência. Não sei se fica confuso assim, mas uma mãe que é muito masculina e cuida de uma menina, por exemplo, com o masculino, com a rigidez, e hoje em dia é muito complicado, né, com as separações, acaba tendo que imprimir um comportamento dela, masculino, para cuidar dessa menina. E fazer o papel de pai também. E principalmente fazer esse papel de pai, a menina pode funcionar não com a essência dela, vinda, né, dela e da mãe, mas sim com a essência dela muito contaminada por esse masculino que essa mãe imprime. E isso pode levar, por exemplo, a que por trás de uma aparente feminilidade haja depois nessa mulher adulta características mais masculinas, por exemplo, obstinação ou teimosia. Sim, por exemplo, é um exemplo do que pode acontecer. E aqui a gente não deixa bem claro que nós não estamos falando aqui de escolha de gênero. Estamos falando assim, um gênero que realmente é aquele, vamos supor que seja o feminino nessa pessoa, né, nessa mulher, né, ou nesse homem, não importa. Essa escolha contaminada por uma atitude que não seria aquela esperada daquele outro ser que viria como feminino ou como masculino. É confuso isso, mas é algo muito importante essa pergunta que você está dizendo. Porque muitas vezes nós andamos pelo mundo não com a nossa essência. Nós estamos andando pelo mundo com aquilo que seria o nosso espiritual. E nessa hora o nosso espiritual cruza os braços e fala, enquanto você usar na tua essência o que não é teu, eu não te ajudo. Então esse trabalho também de quem é a minha essência e como é que eu ando com ela pelo mundo, faz com que o meu espiritual fale, ok, você entrou na tua essência, então agora eu posso vir ao teu encalço para poder te ajudar espiritualmente. É um trabalho também feito na clínica, é muito importante, muito rico. Andamos com energias muitas vezes que não são as do espírito e só a força de vontade do ego. Que a gente sabe, quando o espiritual está nos guiando, o barco flui. A gente até se assusta, a coisa anda. Você fala, a coisa está caminhando. Às vezes por outro para. E há alguns casos de homossexualidade ou até mesmo de mudança de sexo. Pode ser consequência de desequilíbrios do masculino e do feminino? Então aqui existe muita controvérsia, né? Nas ideias do Jung, nas ideias dos pós-jungianos, né? Dos estudantes aqui, né? Dessa nova faceta, né? Que surge como gênero. Então, pode ser que sim, para algumas linhas, que sejam esses distúrbios, né? Que tirem do prumo, mas também há muitos estudos que nós já estamos propensos a vir com uma determinada sexualidade e que de alguma forma ela precisa ser aceita e impressa no mundo. Por quê? Por exemplo, quando a gente olha para gênero, a história é milenar. A homossexualidade é algo que existe já, né, desde os primórdios. Então, o que causa, né, ou então por que vem de determinada forma o teu gênero, aqui existe essa controvérsia. Ora, pode ser algo que seja essa implicação
né, dessa confusão de gênero, ou então ela é realmente algo que é teu e precisa ser colocado no mundo e talvez, né, caiba a consciência da humanidade mais aceitação sobre quem somos, né, sobre tirar um pouco, talvez, os preconceitos, né, criados pelo ego. Mas essa controvérsia, sim. Muito Cada caso é sempre um caso. Sim, Então, generalizar é muito difícil. claro. A gente incorre no erro de entrar em preconceitos até. Sim. E com certeza. E os complexos tornam-se subpersonalidades? Vamos dizer assim, quando, lembra que eu falei que está encapsuladinho, né? Os complexos, na verdade, nós somos formados de complexos. Quando nós temos emoções traumáticas guardadas dentro de um complexo, a gente diz que um complexo é autônomo, quer dizer o quê? Que ele, quando quer, ele aparece. Ele toma você e você não tem como dar conta disso. Eu diria que quando esse automatismo da emoção te afeta, né, te pega, parece uma subpersonalidade, porque você se desconhece quem sou eu, né? Ou seja, aquilo que você acredita que você é e uma persona, muitas vezes, que você coloca necessária, tudo isso vai por água abaixo, porque aquilo que está na sombra guardado, ou um trauma, toma conta de você. Como você pergunta, uma subpersonalidade, não sei, mas que é algo diferente teu, que está lá dentro, na verdade que é teu, e que surge, pode parecer como uma personalidade diferente, sim. Mas que na verdade é você só reprimido, né? Num contexto todo, uma faceta tua que surge, vamos dizer assim. Pode caber aqui nessa tua colocação. E os complexos têm origem só no inconsciente pessoal? Só ou podem ter na nossa primeira infância? Ou podem ter numa natureza mais profunda no inconsciente coletivo? Sim, no nosso inconsciente pessoal, que é a nossa história de vida, os complexos traumáticos são formados ali. Mas há muitos estudos, né, dentro da psicologia de profundidade, que inclusive eles são forjados em determinado momento da tua criação, formação de ego, porque talvez você precise mesmo tê-los, porque talvez seja de onde você parou para continuar o teu trabalho. Então, aí cabe, né, tá no inconsciente coletivo e é forjado ali no nosso pessoal e guardado nesse receptáculo, né, do inconsciente pessoal para ser trabalhado, porque aqui tem muita informação, ferramenta, energia para o teu processo de vida. Não sei se responde dessa forma. Sim. Tem que ver com o karma. Aí a gente pode dizer que tem essa tábula rasa que nós não somos e que está inserida tanto na nossa história pessoal que viemos cumprir, como intrinsecada com o da humanidade. O karma individual e o karma coletivo. Porque o que é coletivo também está inscrito em nós. Porque nós estamos inseridos numa história. Então nós fazemos parte dessa história. E seja lá o que foi reprimido, foi guardado pela história, pelos nossos ancestrais, também está a nosso cargo de desvendar, de decifrar o que é isso. Então também está inscrito em nós. O todo, né, está aqui, o fora está dentro está fora, o maior e o menor, né, como Hermes dizia, Trismegisto. Então a gente está aqui. Então nesse momento eu não sou só eu. Eu estou aqui em função da humanidade, que é esse lugar difícil da gente perceber, né, que não é só o nosso umbigo que funciona aqui, no aqui e agora, em si esse intrinsecamento com o todo e com a humanidade. E um dos principais arquétipos é a persona, não é? É um deles. E o que É um complexo. O que é a persona? A persona É benéfica, é prejudicial? Olha, é um trabalho muito interessante, porque a gente acha que temos persona demais, né? Somos máscaras demais, mas a persona, que é uma forma de máscara mesmo, de como eu trago os meus conteúdos pessoais, internos para o mundo, eles precisam ter um sistema também de defesa. E aqui é uma defesa consciente.
para eu me apresentar em determinado local, é interessante que eu me adeque àquele lugar, conscientemente. É a face externa da psique, não é? É consciência. É a forma como nós somos percebidos também. E como eu quero me mostrar para o mundo sem me mostrar. Na verdade, é um sistema, um filtro. Quando eu tenho persona e colo nela e acredito que eu sou aquilo que eu forjei, aqui é doentio. Mas também eu ser uma pessoa muito transparente para o ambiente onde eu me encontro, isso também é prejudicial. Porque eu preciso ter sistemas de defesa conscientes para que eu não seja demais afetada e esteja à mercê do ambiente e, né, das projeções que eu mesma faço. Então, a máscara, enquanto persona saudável, ela é importantíssima. O Buda, enquanto meditava na margem do rio, já até bastante moribundo, escutou um músico e um discípulo que passavam de barco. E o músico dizia, para afinar um instrumento, era um instrumento de cordas, para afinar um instrumento, as cordas não podem ficar muito tensas, não rompem, mas também não podem ficar muito laças, muito soltas, senão o instrumento não toca. Isso. Eu acho que isso é para tudo, né? Cabe bem para a persona, mas é exatamente para o nosso processo. Porque se a gente olha, né, como o nosso ser, nessa dualidade, nessas polaridades, se eu peso demais um prato da balança, o outro fica em déficit. E a harmonia vem de eu equilibrar os pratos. Caminho do meio. Caminho do meio. Então, onde é que eu não estou dando remédio? Onde eu estou ali pesando demais um prato? O que eu preciso ver que eu não olho, que me equilibra? E aqui a vida vai batendo na gente para a gente tentar equilibrar um pouquinho melhor esses pratos. E eu acho que cabe muito bem aqui. Então, às vezes o que está laço demais precisa ser pego na mão, olhado, ter consciência e ser trabalhado. Caso contrário, eu fico nesse desequilíbrio psíquico o tempo todo. E o desequilíbrio pode ser uma persona inflada. Por exemplo, apesar de que nós precisamos, vez por outra, também dar uma inflada para a gente saber, oh, agora eu acho que eu sou capaz, eu vou, caso contrário, a gente não anda. Obviamente, se eu perdurar muito ali, né, nessa inflação, a psique também vai baixar minha bola. Vai lá dar uma furadinha nesse balão para que caia. Se for saudável, é isso. Eu inflo para ir, mas tem hora que a psique fala, agora chega, né? Já foi o suficiente para você caminhar. Então, essa inflação e alienação, ela também é importante, faz parte. Faz parte do nosso percurso de motivação para caminhar, energético. E a psique sabe, quando é a hora de não dar mais, causa alguma coisa que a gente fala, uau, tá bom, menos, né? E a gente dá tem uma queda para isso. Então, a inflação também ela é importante, só para contextualizar aqui. E nós temos uma persona ou temos várias personas? Temos que ter várias. Aliás, é saudável ter várias. O professor, o patrão. O que você precisar. Então, se nesse momento, para você se inserir no contexto coletivo, você precisa ser o professor, eu gosto de dar esse exemplo. Você não quer chegar para uma cirurgia e ter um médico virar e falar, não dormi nada hoje à noite. O que você quer, né? Tem essas historinhas, né, que eu gosto de brincar em aula. Então, é assim, esse lugar onde a pessoa precisa estar com uma persona, o médico no médico da persona, né, do médico, onde eu estou preparado, onde eu vou fazer a tua cirurgia, onde coloca esse papel, dá segurança para o teu, né, paciente, né, da pessoa que está doente ali. Por quê? Porque a energia também vai se formar, né, a partir do momento que eu confio em você como médico fazendo uma cirurgia. Tudo isso vai fazer uma egrégora energética ali. Então, é muito importante que a persona esteja adequada. Por isso são várias. Se eu preciso estar como, sei lá, entrevistada, entrevistador, como professor, é interessante que a gente esteja ali adequada ao que é esperado de nós, para gerar confiança
no conteúdo que eu estou passando. Também pode ser prejudicial na medida que, quando nós estamos reféns da máscara, temos dificuldade em nos conectarmos, não é? Connosco mesmos e com o outro. Porque foi o que eu falei, quando a gente se identifica com uma determinada pessoa e não consigo tirá-la mais, aqui eu me perdi da consciência do que eu estou, do que eu sou, do que eu estou atuando naquele momento. Aí é prejudicial. Se eu não me permito ser vulnerável, sentir, errar, Sim. é mais difícil criar uma ponte. Aí eu posso estar com uma máscara colada. Aí sim, porque aí eu não estou dando permissão dessa autenticidade, né? Dessa permeabilidade. Eu coloquei a defesa e ela ficou de tal forma que não há comunicação interna e externa. Porque a máscara, ela é permeável. Eu estou aqui com a minha verdade, mais adequada ao que se espera nesse momento para o coletivo mais próximo ou não funcionar. Uhum. É muito saudável. Bem colocada, ela é saudável. Faz-me lembrar o filme do Tarantino, Pulp Fiction, Uhum. quando o Vincent e a personagem do Samuel L. Jackson, não me lembro. Bom, os dois capangas. Quando os dois capangas se preparam para entrar num apartamento, eles estão a conversar de forma muito descontraída. Depois, às tantas, olham para o relógio e dizem: bom, está na hora. Let's get into the character. Sim, isso. Aí, já que você contou uma história, eu vou contar uma mais simplesinha. Voltando à história do médico. Aí o rapaz vai fazer a cirurgia e o médico vira para ele e fala assim: Alfredo, não fica nervoso, vai correr tudo bem. E o paciente fala assim: eu não sou Alfredo. Aí o médico fala: Alfredo sou eu. Quer dizer, isso é totalmente a não colocação de uma persona adequada, né? Contrapondo, né, nessa história aqui da consciência e da inconsciência do assunto. Acho que fica mais bem claro. Os exemplos ajudam, né, a gente entender um bocadinho mais. Mas sim, consciência é importante, né? Apesar de que às vezes os conteúdos, sabe, Antônio, quando são muito intelectualizados, eles podem prejudicar o ganho da consciência verdadeira, da integração do conteúdo e da emoção. Temos que ter cuidado também com o excesso de informação intelectualizada, que é uma coisa que o Jung preconizava muito. O meio acadêmico é importantíssimo e nós temos que tê-lo. A informação, a intelectualização, a ciência, né? Cientificação, fixação, sei lá. A ciência colocada ali como premissa. Sim. Mas sem ela ser integrada no nosso comportamento, e no nosso ser e na nossa alma, ela se torna também um sistema de defesa. Esse jogo da polaridade é muito importante aqui também. Alguém dizia que só é válido o conhecimento que é integrado. Ele só é conhecimento quando é integrado. Pois, ou pode-se dizer que quando é integrado se torna sabedoria. É melhor, né? O conhecimento só intelectualizado, ele não integra exatamente, ou seja, ser uma sabedoria. Quando muda a nossa vida, não é? Quando nós mudamos em função desse conhecimento. Sim. Caso contrário, ele é só intelectualidade, ele não leva... É estéril. A sabedoria, eu acho que é bem isso. O conhecimento, ele só se torna sabedoria a partir do momento que ele é integrado. É igual a imagem, ela só se torna símbolo e algo para nós palpável quando é trazido para a nossa realidade uma imagem. O conhecimento também, trazida para a nossa realidade, se torna sabedoria. Eu acho que é melhor assim. Melhor assim. E a sombra, Fátima? Bom, a sombra é outro conteúdo que a gente precisa reprimir, guardar. A potencialidade nossa que não é aceita no momento pelo nosso coletivo mais próximo.
Tem muito a ver a sombra com a moralidade vigente, o que é, né, concebido como moralidade naquele ambiente coletivo, por exemplo, a família, né, em primeira instância. Então, o que moralmente, para aquela concepção daquele momento não é aceito, e eu tenho aquele tipo de comportamento para poder sobreviver naquele meio psiquicamente, eu guardo. Então, se eu tenho um jeito de ser que não é aceito pela minha família, né, eu tenho que reprimir aquilo. Então, eu tenho que guardar aquela potencialidade, porque moralmente não é aceito. Tudo é potencialidade. Então, a sombra, ela precisa ser resgatada também. Eu preciso perceber o que num contexto não era aceito e que, na verdade, é uma potencialidade minha que eu guardei e que agora pode estar disponível para mim. Porque sombra é assim, o que eu reprimo, tudo que eu reprimo e que eu não quero entrar em contato, uma hora vem como uma avalanche e me toma. Seja um complexo traumático, seja lá uma potencialidade de sombra reprimida. E nós projetamos as nossas sombras. Projetamos tudo. Para a gente conseguir se ver, a gente tem que projetar nos outros. Por isso que os outros são culpados de tudo. E eles são os errados. Isso, são os espelhos. Aprender a olhar, que é outra grande, né, genialidade sacada do Jung, é aquilo que me incomoda fora. Isso é muito para nós percebermos o que eu tenho como sombra guardada, aquilo que me incomoda imensamente no outro, que eu levo para casa, né? Que eu falo, olha, bateu, doeu, leva que é teu. É algo meu, guardado, que eu preciso resgatar, que eu não estou fazendo uso. Na verdade, se nós estivermos disponíveis, a vida é um processo de individuação. O tempo todo. O tempo todo. A questão é o quanto que eu capto o meu processo que está acontecendo. Se nós estivermos atentos, né? Mesmo atentos, não dá para comportar tudo. Mas agora a desatenção também não permite, porque o processo desse espiritual querendo se concretizar aqui através do ego, ele está o tempo todo batendo, informando, mostrando o tempo todo. E a vida mostra mesmo. Neste processo de individuação é preciso encarar a sombra e é preciso estar disponível para olhar no espelho, não é? E ver as situações e as pessoas como espelhos. Ter a coragem de olhar. E é doloroso. Muito. Acho que o processo é pro ego. O ego sofre. É doloroso para o ego. Quem sofre é o ego. Então, a expansão do ego, a ampliação, né, de consciência, eu falo que crescer dói, até fisicamente, né? Então, crescer dói. Então, esse individuação requer que a gente passe por esse sofrimento, né, de expansão. Crescer e renascer, não é? Às vezes parece que são dores de parto, não é? Sim. Muito. Renascer, principalmente, né, esse processo alquímico dentro de nós, onde a gente tem que deixar de ser a criança, né, os filhos que espera do pai, da mãe do mundo, né, ou do Estado, ou seja lá do que for, para sabermos nos responsáveis por nós mesmos. Isso é um renascimento, né? Como Dionísio na mitologia, nós nascemos duas vezes, uma vez da barriga da mãe e outra vez de nós mesmos. Deveríamos, né? Mas não é sempre que acontece. Mas o percurso nosso é renascermos como seres individuais. Assim sendo, será que quando se está muito alegre ou muito aparentemente feliz o tempo todo, das duas uma, ou ainda não se iniciou esse processo de autoconhecimento, ainda se vive muito à superfície, ainda não se começou a olhar para dentro, ou então já se está numa fase avançada no processo. Sim, também é uma outra coisa muito profunda, mas, né, usando o Buda, já que você trouxe, né, essa espiritualidade maravilhosa oriental, a emoção da alegria, né, da suposta felicidade, ela é uma emoção, que nem a tristeza, que nem a raiva. Então, se eu ainda estou à mercê dessas emoções, na verdade, eu ainda não estou num espírito de mais passividade, no sentido comigo mesmo, no meu processo das minhas dores. Eu ainda não estou mais tranquila, né, com a minha alma. Então, qualquer emoção que surja, né, olhando
pela filosofia oriental, ela ainda é um estado de desequilíbrio, por incrível que pareça, que possa ser uma alegria muito grande. É que a gente acha que o estado de alegria, ele é bom. E ele é bom também. Mas os outros estados emocionais também, porque eles nos revelam muita coisa. Sim, a depressão não é necessariamente má, não é? Porque pelo menos é um sinal que já está em movimento. Né? Ela é necessária para que a gente se recolha, para que resolva coisas internas. O problema é sempre a negação. Chamado, não é? O chamado. O problema é sempre a negação. Quando eu nego qualquer fato, interno ou externo, que está querendo me mostrar alguma coisa, eu posso ali calcificar, né, estagnar o andar do processo. Aí O obstáculo é a resistência. É resistência. Então, esse lugar onde eu falo eu, mas nunca sou eu só, né? Mas esse lugar onde a resistência se apresenta, né, e perpetua, na negação de entrar em contato com o que está sendo me mostrado, seja numa emoção, numa alegria, numa tristeza, num fato da vida, é isso que faz com que eu não ganhe consciência para seguir em frente. Aí a dor é maior. Aí é a dor do samsara, que você roda, roda e não sai do lugar. Porque existe também aquela dor, né? Parece apologia aqui a dor, mas não é. É aquela dor que eu sei que eu preciso passar para superar algo. Essa é um sacrifício muito importante. Essa é o que me eleva no plano de consciência. Aquela dor que eu sofro, culpo o outro, não sei o que acontece. Essa é a que dá essa estagnação na minha vida. E o que a gente faz? Nessa hora, ao invés de procurar o que tem para mim ali, é melhor eu tomar uma medicação, eu ir para um vício. E não que a medicação não seja importante. Em determinados momentos, ela realmente é o que eu preciso. Mas não como fuga, mas como caminho. Ou beber um copo, ou assistir um filme ou uma série na Netflix. Sendo consciente do que você está fazendo, a coisa anda bem. O problema é quando se torna inconsciente. Eu sou tomada por isso. Você é tomado por algo para fugir, né? E perco mão nisso, sou levado ali por um instinto, aí é complicado. Mas a verdade é que nos dias que correm, nós estamos, por norma, muito alienados. Não nos permitimos sentir, não estamos em contacto com as nossas emoções. Não é? Estamos constantemente a reprimi-las. Não é? Porque também não dá pra gente estar o tempo todo dentro do labirinto, né? Vamos pensar assim. Que nem também usando uma outra faceta mitológica, já que você trouxe o labirinto do Minotauro, e Nietzsche diz muito isso, não olhe muito para o abismo, senão você é engolido por ele, né? Existe aqui um equilíbrio também entre o viver a concretude, né, esse mundo externo, e o mundo interno. Então, se eu fico só no mundo interno, eu me perco. Mas se eu fico só no mundo externo, eu também estou perdida. Estamos perdidos aqui. Então, esse caminho aonde eu vou, né, trabalhar o meu mundo interno com um fiozinho de prata de Ariadne, aonde eu pego isso e trago para o mundo externo, e pego o mundo externo, o que isso significa no mundo interno, é esse jogo, né, entre os dois mundos que faz com que eu ache o meu processo aqui de uma forma mais harmoniosa, né, ou mais resiliente. Este sistema, ou antissistema, como Pietro Baldi lhe chama, por oposição ao sistema natural, ao sistema divino, este antissistema em que nós vivemos, não promove essa vida interior, não é? Esse contacto, esse mundo interno. Então, a maior parte das pessoas vive muito à superfície, não é? Vive, tem apenas uma vida exterior. Muita. A humanidade ainda vive. Ou seja, é o que o Rudolf Steiner chama o mundo dos efeitos, vive perdida no mundo dos efeitos, sem conhecer as causas. Que são fugas, na verdade. Porque o espírito da época, que é o que vive no nosso tempo, como moda, ou tudo que acontece aqui, em contraponto ao espírito da profundeza, né, que é esse do nosso autoconhecimento, de quem somos, ele também vem de alguma forma para transformar o que já está estagnado. Porque as ideias, né, arquetípicas, vamos pensar assim, existem
coisas muito maiores do que a nossa vã consciência consegue conceber. E para que a gente aumente, amplie a imagem, né, do que seria mais espiritual, a vivência nos dias de hoje, ela também concebe para a gente a possibilidade de ampliação de consciência, que é o que o jovem traz, a tecnologia traz. A questão é sempre o prato da balança, o quanto tudo isso é trabalhado numa forma de captação de consciência e ampliação, né, disso tudo que a gente precisa entrar em contato, ou o quanto eu me perco e uso isso como fuga, para não entrar em contato comigo mesmo. Então, tudo está aí à disposição. O quanto é que eu escorrego para um lado, para o outro, ou faço bom uso, né, de ganho de consciência, é que dá a medida para a gente. Isso tem que ver com os valores, não é? Quando se fala em valores, parece algo muito abstrato, mas os valores é que, enfim, condicionam a qualidade da nossa existência, não é? É em função dos valores que nós fazemos escolhas todos os dias, não é? A cada instante. É? E aí também tem outra questão, né? E é possível estar em equilíbrio sem ética? Então, isso quer dizer, aqui existe uma outra questão, que é o que é ética. O que é ética coletiva, o que é moralidade, o que é ética pessoal. Porque a nossa psique, ela é amoral, não é imoral, ela é amoral. Depende de como é que eu vejo as coisas, né? Em função sempre de um crescimento pessoal e da humanidade, ela funciona de uma forma que às vezes colide com a moralidade externa, que pode ser muito restrita para o bem maior. Então, aqui também é outra questão que a gente precisa ver. O que é ética? O que é moral? A moralidade externa normalmente varia de acordo com a época em que vivemos, não é? Mas os valores essenciais da vida são os grandes arquétipos. Não é? Os valores essenciais são Platão básicos. falava, não é? O belo, o justo, não é? O bom, não é? O verdadeiro. Sim, e aqui também entra uma questão, mais uma, né, do Jung, quando ele vem saber o que é, querer saber o que é bem e o que é mal, porque não existe só o bem. Então ele traz pra gente aqui como base, um grande estudo da vida dele, o que é bem e o que é mal. E aí entra na relatividade do que é pra gente moral, né, interna e moral externa. Porque muitas vezes atitudes nossas que nós precisamos ter parecem ser más, mas são de crescimento para o outro, por exemplo, para a humanidade, de alguma forma. E é tudo muito controverso quando a gente entra nessa questão de ética. Porque a gente não pode viver só naquilo que a gente acha que supostamente é o lado bom do pecado. A gente precisa conseguir trabalhar os dois lados da balança para saber ter escolha, para não ficar à mercê. Jung diz que a tensão é necessária, não é? Que sem tensão não haveria personalidade, não haveria vida. Isso, não é? isso. Sim. O que é que ele quer dizer com isto? É esse jogo entre os opostos. Nós não podemos estar num lado só da balança. Que a tensão da vida é nós caminharmos dos dois lados da balança sempre. Então, quando eu faço esse lugar de eu estou aqui dando peso para este aspecto, mas eu preciso também pôr cura nesse contraponto, né? Se eu trabalho muito meu sentimento, eu também tenho que trabalhar o meu lado mais pensamento. Por exemplo, se eu trabalho um lado referente a um pecado, onde de repente eu tenho aqui um setor onde eu estou muito tomada, eu também tenho que olhar para o outro lado. Por que eu estou sendo tomada por isso? Então, a tensão entre os opostos, né? E não ficar só no que eu acredito que seja moral, certo, estagnada, né? E inflexível. E sim aprender, ampliar minha consciência, olhar para o outro lado, dar remédio para aquilo que eu não estou dando. Ou então conhecer o outro lado, isso me dá tensão. Porque eu quero ficar no conhecido gostoso do meu ego, né? Então é essa linha, né? Esse raio que eu vou para cá e para lá, essa tensão que me causa dor, muitas vezes, é ela que me dá um terceiro elemento. É o atrito. Sem atrito eu não ando. Então é o atrito que me dá um insight. Sem atrito eu fico na inconsciência. É o atrito que nos coloca no Dharma.
Isso, no meu caminho e sentido de vida, que cabe a mim. E não tentar fazer coisas que de repente não competem a mim. De repente não é o meu sentido de vida. E eu me perco. Aí eu tô à mercê do outro, né? Não de mim mesma. Tudo muito sutil, né? Tudo muito bonito, mas tudo muito complexo. Que só vivendo tudo isso, eu acredito que a gente saiba, porque quando nós vivemos algo, nós falamos com propriedade. Nós sabemos, né? Às vezes não sabemos nem muito explicar muito bem, mas aqui dentro tem a compreensão do que você pode estar vivendo ali, sentindo, porque aqui também já foi vivenciado. Sim. De certa maneira, vejo os terapeutas como guias. Então, um terapeuta honesto é alguém que conduz o paciente por um caminho que ele próprio já percorreu, não é? A premissa seria essa. A partir do momento que você... talvez aqui seja a verdadeira terapia, independente aqui de certificações, títulos, nomes. Porque quando você passa, por exemplo, minha terra no Brasil, né? Se você vai ali para o interior, né, daqueles estados, às vezes até com muita pobreza, muita dor, mas quando você visita, né, locais que não sejam os turísticos, isso em todo lugar do mundo, você encontra pessoas com uma sabedoria de conselho de vida, onde elas viveram tudo aquilo, onde elas sabem o que elas falam, e às vezes um senhorzinho ali olha para você e te dá um conselho, uma senhorazinha, eu acho que ali é um conselho que vale muito mais, porque está dentro, né, a vivência. O guia se faz a partir do momento do que está espiritualmente já integrado. Obviamente, claro, quando a gente estuda, quando a gente vai mais fundo em tudo isso, a gente pode ter mais ferramentas para poder agregar. Mas eu acho que tudo é válido também, Antônio, porque assim, o que a gente tem para dar é o que o outro precisa receber. Agora, Tudo é perfeito, sempre. tudo é perfeito. A questão é, quanto mais vivência a pessoa que está na tua frente pode falar da experiência, né, dessa vivência para você e te aconselhar, ela é mais autêntica, ela é mais essência, ela é mais verdade. Porque o outro lado capta que ali existe realmente alguma coisa mais integrada, uma verdade mais, mais apropriada à fala. Então você consegue confiar de alguma forma, acho que melhor, não sei, um pouco mais força, entende? Então acho que aqui essa questão do terapeuta também Bom, muito se nós relativa. assumirmos que a mente precede a matéria, não é? E que nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nos sucede, nós atraímos exatamente aquilo que precisamos, não é? Sim. Seja um terapeuta mais honesto ou menos honesto. Exato. É perfeito. É perfeito. Isso mesmo. É o que eu preciso, é o que É o que eu aparece preciso naquele momento. Sim. para o aprendizado que eu preciso. E vem ali na medida certinha. Tudo, não é só o terapeuta, é tudo. Relacionamento afetivo, pai, mãe, terapeuta. A vida sabe o que faz. Nós que não sabemos o que fazer com a vida. Né? Com os ensinamentos da vida. A confiar na sabedoria da vida. E como confiar, né? É difícil, é um trabalho árduo também, né? Pois é. Fátima, eu tomei nota de um comentário que Jung escreveu ao livro da Revelação de João. Então, ele diz: Deus quis e ainda quer tornar-se no homem. Isso. E também nas cartas, no volume 2, ele escreve: a verdadeira história do mundo parece ser a encarnação progressiva da divindade. A humanidade como um todo está numa jornada espiritual, num processo psicológico. Somos todos influenciados por este processo e contribuímos todos para este processo. O que é que a Fátima pensa sobre isto? Que é a base da espiritualidade da psicologia junguiana, que por sinal é uma psicologia de profundidade de espiritualidade. Inclusive, a gente tem muito isso nos livros do Jung, tem 3 principais, mas um deles, enfocando aqui,
é o Resposta a Jó, o sofrimento de Jó, né, na confiança. E esse livro vai desembocar, né, assim como os livros cristãos todos e as escrituras sagradas, o Jung dá a resposta para Jó, né, que eu acho isso, né, o máximo ali da literatura junguiana. Então, Deus, né, essa espiritualidade, essa divindade, vamos chamar assim, quer se manifestar nesta concretude e se faz ego, né, centelha divina, né, um pedaço dele, enquanto ego, para essa concretização. Então, acho que cabe aqui, né, esses dizeres, o espiritual quer se tornar concreto. E o nosso ego, né, nosso pequeno ego, ele precisa da informação desse espiritual para se concretizar. Mas o espiritual precisa do ego para se tornar aqui concreto também. É um veículo, não é? Ele é o veículo, é o psicopompo, né, desse mundo interno e externo. Então, o espiritual quer se manifestar aqui e faz através do ego. Só que, em determinado momento, nós achamos, né, enquanto ego, quando nós falamos nós, é o ego, que nós é que mandamos, que sabemos, nós só somos a ferramenta, né, o intermediário disso tudo. Então, é o quanto que nós conseguimos, né, acreditar, né, e saber e confiar que existe algo mais divino dentro de mim que me guia, que quer se tornar concreto aqui através de mim, ego. O ego tem o complexo de superioridade, não é? O complexo de patrão. Tem, ele acha que ele é o dono da casa. Eu falo que ele acha, eu falo que ele é o O dono do pedaço. que dirige o barco. Não, ele é só o que rema. É só o que rema. E se remar bonitinho, vai bem. Quando remar torto, a gente fica rodando, né? Uma pazinha só ali não vai. Sempre nessa coisa dos dois pratos. Porque aí o barco vai melhor. Yin Yang. Yin Yang, tudo, né? Referente das polaridades aqui. Mas quem dirige o barco, quem está lá dentro do barco, é uma divindade maior. Que nós, enquanto seres humanos, a própria Jung diz que nunca viveu, não sabe o que é viver no outra criatura, né, animal ou vegetal, mas que enquanto ser humano nós temos essa dádiva de poder ganhar consciência e fazer modificações. O problema é que a gente faz para os dois lados, né, bem ou mal, mas que também faz parte do processo. Então há quem julgue que o ego é o inimigo, não é bem assim, não é? O ego Não. é a barca, nós precisamos da barca para fazer a travessia, não é? Ele é que rema. É. Né? Essa história mal entendida de que tem que matar o ego, não é matar o ego, não é. É só a gente compreender que enquanto ego somos apenas os mordomos, os que remam, né? E ali tem um espiritual que quer se manifestar, um maior. Não existe isso. Sem ego a gente cinde, a gente psicotiza, a gente adoece. Educar o ego, não é? É tornar o minotauro no centauro. Boa. No centauro como Quiron, vamos dizer assim, o curador. Os centauros também têm lá suas facetas complicadas, mas como Quiron, porque nessa imagem do centauro, né, é essa coisa onde o lado animal está do lado certo, mas o lado nosso de consciência está também no lugar certo. Né? O problema é quando é invertido, né? Como aquelas figuras míticas, né? Onde o lado humano está embaixo e o lado animal se encontra em cima. Então o Minotauro tem isso, o lado instintivo no lugar certo, mas o lado humano, o lado consciente também colocado aqui nesse plano mais superior, para alcançar essa compreensão que é tão difícil, né? Que estamos sempre ali em busca, acho que nunca encontramos. Porque acho que na hora que encontrar não precisa Voltar. Ou então volta para ajudar os outros, não sabemos o que acontece, né? É o grande mistério É o da grande existência. mistério. São coisas que a gente também não tem que perguntar muito, tem que confiar e seguir. Perguntar muito a gente também estagna, não vai para muito canto, não. O nosso tempo está a chegar ao fim. Ah, foi tão rápido, foi tão bom. Muito grato, Fátima. Eu que agradeço Muito grato. poder vir aqui trazer um pouquinho mais de tudo isso que também mexeu tanto na minha vida e que com gosto, né? Eu quero passar para frente também. Obrigada. Muito grato. Muito bom.